E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para mais um Café com Apostas. Antes de começar, queria falar que esse vai ser o último domingão aí antes da data FIFA. Trouxe aqui os melhores jogos aqui para vocês, os jogos que realmente eu acho bem interessante. É um domingo bem completo, com muito jogo, Série A, Brasileirão, La Liga, campeonato inglês, tem praticamente tudo aqui. Então vamos se preparar bem para tentar extrair lucros do mercado. Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo já abrindo aqui com um jogo da Série A, Udinese e Inter, um jogo bem difícil. Antes de você ver esse jogo, você já pensa back Inter, vamos procurar esse back e tal, mas a Udinese é um time que vem jogando muito bem, é um time que se mostrou seu valor esse ano, está aqui em quarto colocado, só teve um empate e uma derrota, e não acredito que vai dar moleza para a Inter. Eu acredito que aqui é um jogo nessas faixas de odd para se procurar. Aqui ó, a gente vê a Inter com odd 2 para se procurar trabalhar nos leis, ou lei Inter ou lei Udinese. Vai depender muito do que o jogo mostrar, mas eu acho que tem mais valor o lei Inter. Não vou estar colocando esse jogo na lista por achar que é um jogo extremamente difícil, mas bem interessante. Pode ser um jogo de bastante valor aqui no live. E também acredito que seja um jogo muito bom para trabalhar gols, por ser dois times que estão conseguindo marcar bastante gol. Pode ser aqui que a gente tem uma virada, ou então sai bastante gols no jogo. Seguindo, o Furt Paderborn. Esse para mim é aquele jogo clássico com cara de muitos gols, tipo bater 3,5 ou mais. O Paderborn não precisa, dispensa comentários, 6 vitórias, um empate e uma derrota, 24 gols marcados, só tomou 8. Tá realmente muito bem. O Furt já tá ali no último colocado aqui. A gente pode ter um back para Paderborn, a gente pode ter um lei Furt. Eu acho que qualquer coisa contra o Paderborn é complicado nesse jogo, sim. Mas eu acredito que trabalhar a favor do Paderborn ou em gols seja bem interessante. E por isso que aqui vai ser o primeiro jogo da nossa lista. Eu vou estar sendo bem conservador aqui na lista e vou estar colocando o lei Furt. Mas acredito que um back Paderborn no live pode ser bem interessante. Mas esse lei me agrada bastante aqui. Estou botando aqui o lei Furt aqui a 3,20. Eu acho muito interessante esse lei. Beleza? Seguindo aqui, o outro jogo que eu separei é outro jogo que para mim tem muita cara de gols. É o Genk contra o Gent. É um clássico lá da Bélgica, lá da Liga Júpiter. São dois times aqui que vêm bem no campeonato. O Genk vem bem melhor. Aqui a gente vê 21 gols, 9. E para mim é aquele jogo com cara de gol. É aquele jogo que pode dar um padrão bom de back, pode dar um padrão bom de lei. Mas não vou estar me expondo ainda por ser um jogo muito duro, por ser um clássico. Mas eu acredito que o Genk pode vir muito bem aqui em casa. Ele vem jogando muito bem dentro de casa. Então acredito que procurar alguma coisa aqui a favor do Genk possa ser bastante interessante no live. Beleza? Seguindo, eu separei aqui Osasuna e Getafe na La Liga. La Liga é um campeonato que vem aqui se mostrando aqui umas odds muito amassadas nos grandes times. O Real Madrid ainda dá uma odd um pouco melhor, mas o Barcelona está bem difícil de trabalhar. Odds muito esmagadas. E esses times aqui de segunda linha aqui, terceira linha, tipo Betis, Vila Real, até o próprio Osasuna agora, estão sendo times melhores, estão sendo os times que estão começando a dar alguns padrões constantes aí para a gente estar trabalhando no lei. E é isso que eu acredito aqui. O Getafe é um time que está bem fraco, conseguiu uma vitória que foi contra o Sociedad e o resto só derrota e empate. Vai enfrentar o Osasuna, que conseguiu aqui 4 vitórias, uma derrota, ainda não perdeu em casa o Osasuna. Deixa eu ver aqui em casa aqui, ele tem 3 vitórias, então me mostra ser uma coisa que bem interessante trabalhar nesse lei Getafe, ou até mesmo no back Osasuna no live, vai depender muito da leitura de jogo. E eu acredito que esse lei Getafe é bem interessante aqui. É uma odd alta, mas eu ainda já sou acostumado a trabalhar nesse nível de odd, em lei A6, lei A7, e venho me dando muito bem. Eu acredito que esse lei aqui aplicado no momento certo pode ter muito valor. Por isso eu vou estar colocando ele também na nossa lista, por acreditar que o Osasuna deve conseguir pelo menos um empate aqui nesse jogo. Seguindo, vamos ter PSV e Feyenoord, que é outro jogo com cara de muitos gols. Na Holanda já são dois times que
A gente vê aqui, ó, que faz bastante gol. O Feyenoord está um pouco melhor que o PSV na classificação, a gente vê aqui, ainda não perdeu. Só 5 vitórias e um empate. E para mim é isso, é um jogo para se buscar gols, um jogo para se buscar reviravoltas ou buscar linhas à frente, vários overs à frente aí, 2, 3 gols à frente, porque é um jogo com cara de gol. E para trabalhar match odds eu acho muito perigoso. Dois times rápidos que jogam no contra-ataque. O PSV indo em casa, para mim, ele é um pouco favorito. Caso saia perdendo, pode ser um jogo interessante. A gente vê que o mercado está dando um favoritismo interessante para o PSV. Então, sim, caso o PSV esteja muito mal, poderia trabalhar alguma coisa contra o PSV, mas é bem difícil por ser um jogo extremamente aberto. Então, eu alerto aqui, tenha bastante cuidado nesse tipo de jogo, para a gente estar evitando aqueles heads chatos desnecessários. Seguindo aqui, eu separei Marseille e Rennes. Marseille é um time que está indo muito bem aqui no campeonato, se a gente vê. Tá praticamente empatado. O PSG teve somente um empate. É um time que para mim, era o melhor time da França, eu sempre dizia isso, mas que esse ano não tá tão fácil de pegar os backs, ainda não encaixou. O Marseille geralmente ganha, mas não tá jogando aquele futebol bem vistoso. Eu faço alguns backs no Marseille, mas até agora eu peguei pouquíssimos gols. Mas vou continuar olhando o time. Eu acho que com a saída de Sampaoli, o time ainda está se ajustando. Teve algumas perdas ali no elenco, mas o time é bom. É um time forte para o campeonato francês. E apesar do Rennes não ser um time ruim, eu ainda acredito que o Marseille dentro de casa tem bastante valor aí. É uma odd 2. E por isso vai ser o nosso primeiro back. Esse jogo para mim é um jogo em destaque no dia, um jogo que realmente eu quero acompanhar para tentar pegar esse back do Marseille aqui. Beleza? Seguindo, vamos ter Lazio e Cremonese. É outro jogo que eu vejo com bons olhos pro back. A Lazio não tá esses times que a gente costumava ver nos últimos anos, tá um pouco abaixo, mas ainda assim é um bom time. A gente vê aqui que conseguiu ganhar de grandes adversários como a Inter, Verona. Teve alguns empates contra times mais fracos, perdeu para o Napoli, mas pegou. Agora vai pegar a Cremonese, que veio da segunda divisão, ainda não ganhou no campeonato. Tem 3 derrotas, 2 empates. Eu acredito que aqui tem tudo para Lazio ganhar esse jogo. É para ser um jogo tranquilo e o mercado está dando uma odd muito interessante. Por isso aqui é o segundo back que eu vou estar colocando na lista. O back da Lazio com a odd 1,80, que eu acho uma odd muito boa para estar buscando esse back. Seguindo aqui, vamos ter Monza e Verona. O Monza e Verona eu venho no mesmo pensamento. A Juventus tá uma decepção esse ano, tá muito mal, mas não perdeu. Vem ou empatando ou ganhando aqui, mas a maioria dos jogos empatando. E por que eu vou colocar novamente no back? O Monza conseguiu um empate somente contra o Lecce e perdeu todos os jogos. O Monza é um time muito fraco. A Juventus sabe a importância desse jogo, sabe que tem que ganhar. A Juventus que está complicada na Champions, vai ter essa semana aí de descanso. Então sabe que mais para frente vai ter que poupar no italiano para tentar conseguir alguma coisa na Champions. Então acredito que esse jogo vem muito focado na Juventus. Muito focado. E eu acredito muito nesse back. Ponto 8. 2 back aqui a 1.8 na Itália. Para mim são os destaques. Eu vejo muito valor nesse horário aqui das 10 aqui. E acredito que são possíveis 2 backs aqui, beleza? Seguindo aqui o que eu separei, 11 horas eu vou falar aqui do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Goiás. Para mim um jogo difícil, o mercado precificou o Red Bull como muito favorito, 1.5. Eu não concordo, eu acredito que aqui a gente possa ter uma grande oportunidade para trabalhar Lei Bragantino, mas não vou estar colocando nada na nossa lista. O Goiás, apesar de não ter o nome e tudo, é um time que está aqui no meio da tabela, está se provando seu valor. A gente vê que vem com uma race superior com a do Bragantino, ó, tem 3 vitórias, 2 empates. O Bragantino vem com 3 empates e 2 derrotas. Então não vejo o porquê de tanto favoritismo aqui no Bragantino. Mas eu vou deixar esse jogo por live, não vou estar me expondo em nada. Seguindo aqui, eu separei o jogo do Başakşehir contra o Karagümrük. Aqui na Turquia, o Başakşehir é um time que está vindo muito bem no campeonato, que eu acredito que vem para disputar o título e vai estar pegando aqui um time de meio de tabela. Aqui eu acredito que a gente tem
é sim uma grande possibilidade de estar pegando um back ou até um lay. O Basaksehir é um time que está muito bem, ainda não tomou gol esse campeonato, então tem tudo aqui para estar confirmando esse back. É um back mais baixo, mas eu ainda acredito que tem bastante valor. Seguindo aqui, o próximo jogo também é outro jogo que eu achei muito interessante pro back, um jogo na Holanda, é o Ajax e o AZ. O AZ não é um time bobo, não é um time fraco, mas o Ajax geralmente consegue ganhar com facilidade desses times, não tem tanta dificuldades. E eu acredito que aqui vai se repetir. É os únicos jogos que a gente consegue pegar odds interessantes no Ajax. E para mim, esse jogo aqui, mesmo com a Z dentro de casa, eu vou estar procurando trabalhar sempre a favor do Ajax. Mas sempre eu olho para isso. E é muito importante em jogos de times que jogam contra-ataque. A gente olha onde está a linha ofensiva do AZ, como eles estão postados no jogo. Que às vezes eles estão ali só se fingindo de morto para tentar fazer o gol em uma, duas bolas. E aí quem está no back acaba saindo prejudicado. Beleza? Vamos aqui seguindo. Ajax. Tá saindo bastante jogo aqui na lista, mas é porque realmente eu acredito que seja um domingo muito interessante aí pra gente estar trabalhando. E tem bastante oportunidade. 165. Eu separei aqui o Saldo e o Rapid Viena, que já é um back bem mais baixo. É um back que algumas pessoas não gostam, principalmente para estar fazendo aqui na lista a Panther. Por isso eu não vou estar colocando na lista. Mas eu acredito que por live tá uma odd excelente pro Salzburg. O Salzburg, que é um time que dispensa comentário na Áustria, 7 vitórias, 1 derrota, só tomou 3 gols no campeonato, em 8 jogos fez 21. E é um time que geralmente lá não tem muito o que fazer. Ou você faz back Salzburg, ou back goleada Salzburg, ou gols, porque ficar contra o Salzburg é muito difícil na Áustria, é realmente muito difícil. Mas pode acontecer e eu não vou estar me expondo lá. Para mim aqui ou é back Salzburg, ou não vou fazer nada, ou então alguma coisa em gols. E eu vou estar olhando esse jogo aqui buscando isso. Beleza? Seguindo, vamos ter Clube Bruges contra o Saint-Éliade. Clube Bruges que está aqui tentando subir aqui, começou meio mal no belga, mas depois já emplacou 5 vitórias seguidas, vai pegar o Liège, que também é um time muito bom. E esse jogo eu vejo uma possibilidade de estar trabalhando aqui no Lei Liège. Como ele está em casa, a gente tem uma odd muito interessante ali, abaixo de 4. E eu acredito que o Bruges é um time superior. Apesar do Liège poder dar trabalho, eu acredito que tem tudo aqui pro Bruges estar levando a vitória, ou pelo menos o empate, mesmo sendo um jogo fora de casa. E por acreditar no Bruges e tudo, vou estar colocando esse lay, mas aqui é um jogo que eu vou levar pro live, não vou estar fazendo nada pré-live. Nada dessa lista é pré-live, eu vou estar tudo levando pro live, mas é um jogo que eu quero me atentar mais, buscando esse lay Liège. Dificilmente vou trabalhar no back Bruges, só se realmente eu ver um padrão de muita confiança, de muita confirmação, para estar entrando nesse back. Pode ser um jogo também muito bom para gols, porque os dois times fazem bastante gol, principalmente o Bruges. O Liège aqui já está mais equilibrado e eu acredito que sim, pode ser também um cenário muito bom para o over. Seguindo, vamos ter Betis e Girona. Aqui entra novamente a questão da falta de qualidade do time adversário. O Girona, apesar de estar aqui no meio de tabela, é muito inferior ao Betis. Eu vejo aqui um grande valor nessa entrada do Betis ali, 1,75, 1,80. Apesar do Betis ser um time reativo, o Betis começou muito bem o campeonato, só teve uma derrota até agora, que foi para o Real Madrid. Fora isso, conseguiu vencer todos os seus jogos e pegou ótimos adversários, não pegou ainda a maioria dos adversários fracos, e por isso eu vou estar colocando aqui o back no Betis. O Betis começou muito bem esse campeonato espanhol. Eu acho que pode até surpreender. Seguindo, vamos ter agora PSG e Lyon. Aqui não tem muito o que falar. O PSG é um time que sobra, tá sobrando na França. O Neymar tá jogando demais esse ano. O Mbappé tá jogando bem, o Messi tá jogando bem. Coisas que eles não fizeram ano passado. E pra mim aqui não tem o que falar. Back PSG, procurar esse back.
O Lyon é um time bom? Sim, é um time preparado lá, mas nenhum time eu vejo batendo de frente com o PSG na França. Eu acho que o PSG tá muito acima de todos os outros times na França. E é isso aqui, eu acredito que é uma odd interessante. Eu acredito que o PSG possa sair perdendo e tal, o Lyon possa fazer uma coisa. É um jogo para você levar no live, mas eu vejo bastante valor nesse back, por isso eu vou estar procurando ele no live. Agora, outro jogo bem interessante, mas bem difícil, é o Milan e Napoli. O Milan, que para mim é um time que não começou tão bem o campeonato, não em resultados, os resultados deles são bons, mas jogando muito mal, ainda não me convenceu o Milan. O Milan que foi campeão ano passado, que tinha padrões muito melhores, bem melhores, e esse ano está bem fraco, ainda não consegui pegar bons jogos do Milan para trabalhar. O Napoli já vem um pouco melhor que o Milan, me agrada mais, e eu acredito que seja um jogo aqui muito difícil, muito disputado. Esse jogo aqui provavelmente possa dar liderança para uma das duas equipes aí, mantê-las como líder ou trocar aqui, no caso o Milan, ir para a liderança. Então acredito que vai ser muito disputado, muito disputado. Vejo aqui um cenário muito interessante para o lado de gols. Então eu vou estar aqui dando uma olhada aqui junto com vocês nas odds. 1,95, 2,5, eu acredito que tem bastante valor. Por isso eu vou estar colocando aqui Milan e Napoli no over 2,5. Aqui a odd 1,95. Vejo bastante valor nessa odd. Acredito que sim, se um dos dois times sair ganhando, eles não vão aqui ser caseiros e jogar pelo empate. Agora chegando aqui no finalzinho já da tarde, Ceará e São Paulo. São Paulo que foi eliminado aí da Copa do Brasil. Está numa situação difícil. São Paulo agora que só tem a Sul-Americana e o Brasileiro. Acredito que o São Paulo vai ter que dar uma focada melhor na Sul-Americana. Já está ficando ali numa zona perigosa. E vai estar enfrentando o Ceará, que é um time bem chatinho. Se for me dizer o palpite desse jogo, eu provavelmente ia apostar no empate. Os dois times que mais empatam no campeonato. 13 empates para cada um dos times. É impressionante como os dois gostam de empatar. E é um jogo que eu realmente vou levar para o live. Eu achei a odd do Ceará bem justa, bem interessante por estar dentro de casa, pelo o retrospecto. Mas acredito que o São Paulo possa vir para se provar. Muito pela eliminação. É um jogo que eu vou estar levando para o live, não tenho nada para live pré-estabelecido. O próximo jogo é Flamengo e Fluminense. O Fluminense que foi eliminado também pelo Corinthians, foi uma eliminação um pouco mais dura do que a do São Paulo. A do São Paulo já era prevista, essa do Fluminense ele era até um pouco, antes quando teve o sorteio, um pouco favorito em cima do Corinthians. E não tem o que falar, o elenco do Flamengo é melhor, os dois estão aqui disputando, mas é um clássico, é um jogo bem difícil. Mas eu aqui vou buscar o Lei Fluminense. Eu não fico confortável trabalhando contra o Flamengo, principalmente se vier um Flamengo aqui titular, que é um Flamengo que tem uma transição muito rápida, um Flamengo muito eficiente e que está jogando um futebol muito bom. Esse lei aqui é um lei alto, não é um lei fácil, não é um lei muito confortável, esse lei Fluminense A5. Mas caso o Flamengo realmente encaixe aquele padrão de back, eu não consiga ver o Fluminense saindo no contra-ataque, ver um Fluminense perigoso, eu acho que possa se encaixar. Por isso eu vou estar colocando aqui esse lei Fluminense. Seguindo, vamos ter Atlético de Madrid, Real Madrid, o Clássico de Madrid. Esse clássico aqui provavelmente vai pegar fogo. Teve aquela treta do Vinícius Júnior, da dancinha, que o pessoal tava dizendo que se fizesse gol não podia dançar. Eu acho que ele vai vir com fome de gol nesse jogo. Realmente não sei o que dizer. Sei que dizer que o Real Madrid, para mim, tá jogando bem melhor que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid continua naquela nhaca deles, aquele jogo retranqueiro, ganhando os pontos ali. E o que é que eu acho? Um jogo extremamente difícil, clássico. Não tenho nada para colocar aqui. Eu acho que tá bem justo as odds. Dentro de casa, a torcida do Madrid deve representar, deve estar ali empurrando o Atlético de Madrid. E acredito que vai ser um jogo extremamente difícil, clássico. Vou estar ficando de fora e levando pro live. Beleza? Agora que os últimos jogos do dia vamos ter o América Mineiro contra o Corinthians. Um jogo bem equilibrado, dois times bem equilibrados. O América Mineiro não é um time fácil. Apesar do Corinthians ter conseguido ganhar 3-0 do Fluminense, o Corinthians ainda não me convenceu como um bom time. E é um jogo que eu vou estar levando pro live. Não vejo cenário para gols, não vejo cenário para trabalhar
back em nenhuma das equipes. Eu acho que aqui, caso uma equipe se mostre muito superior, eu poderia estar trabalhando num lay, mas não vou estar colocando nada aqui na nossa lista. Seguindo, vamos ter aqui Juventude e Fortaleza. Fortaleza que conseguiu aí sair ali da zona de rebaixamento, foi melhor ali, pegou uma sequência boa, depois uma sequência ruim, tomou 2 derrotas seguidas, uma para o Botafogo, outra para o Fluminense, e agora precisa retornar a ganhar para poder realmente sair desse perigo de rebaixamento. Voltou a ficar numa zona muito perigosa e vai pegar o Juventude, o Lanterna. Para mim, um dos piores times aí da competição. Conseguiu aqui bastantes empates, poucas derrotas, tem quase tudo de poucas vitórias, tem quase todos os jogos de derrota. Então, eu vejo aqui sim um cenário para procurar um lay no Juventude. Você falou tudo que o Juventude é ruim, mas o Juventude está em casa, complica em casa, então não vejo por que me expor nesse back. Então, vou estar procurando um lay Juventude aqui nesse jogo. Deixa eu ver a odd de Juventude, 3.4. É um lay aqui no odd bem confortável. Eu acho muito boa essa odd para estar trabalhando esse lay. O Fortaleza precisa muito dessa vitória, sabe disso e vai para cima com tudo. O Juventude já está praticamente rebaixado. Não sei o quanto os times ainda acreditam que pode escapar desse rebaixamento. Seguindo, vamos ter aqui os últimos jogos aqui do dia no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Santos. O Palmeiras que agora não pode mais vacilar. Mas aqui é um clássico contra o Santos, querendo ou não, um clássico lá de São Paulo. Mas o Palmeiras tem que continuar abrindo ponto, tem que continuar abrindo vantagem, porque sabe que o Flamengo agora vai focar no Brasileiro até ter os seus jogos ali de Libertadores e final de Copa do Brasil. E o Palmeiras é seu único título, é a única disputa, tá com uma vantagem grande e não pode vacilar. Então, eu vejo aqui um cenário para estar trabalhando no back Palmeiras, mas com o futebol que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos, eu não sinto confortável para estar fazendo esse back. Então, vou estar deixando de fora. Seguindo, vamos ter Atlético Paranaense contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense aqui que vem aqui no meio da tabela, jogando bons jogos. O Cuiabá está ali na zona. Mas eu acho um jogo aqui que o mercado precificou muito bem as odds. 1,70, 1,80 para o Atlético Paranaense dentro de casa. É bem interessante o Atlético Paranaense, bem justo na verdade. É bem difícil aqui estar trabalhando. Eu acho que o Atlético Paranaense é um bom time, mas é um time que tem dificuldades para dar padrões bons de back. Então acho que vai ser bem difícil. E é isso, pessoal. Queria agradecer aqui a presença de vocês. Desculpa aí se eu me atrapalhei um pouco nas palavras. Aqui eu estou me dedicando bastante para dar o melhor para vocês, tentar ajudar. Espero que tenha ajudado. Essa aqui foi minha lista dos principais jogos que eu vou estar olhando no dia. E algumas entradas. Então, quem gostou aí, por favor, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e com a família. E vamos agora aqui falar do nosso patrocinador, MrJack.bet. É nosso parceiro aqui que tem excelentes odds. Se a gente quiser aqui, já dá para fazer aqui. Quem gosta de fazer aquela múltiplazinha, pode colocar aí a lista aqui dos jogos aqui na múltipla para ver, ou então escolher alguns jogos e fazer a múltipla para quem quiser. Se a gente for pegar aqui, ó, tem um jogo do Flamengo e Fluminense, ó, a dupla aqui eu peguei o Lei Fluminense aqui, tem a dupla chance aqui 1.19. Aí você vai montando aqui sua múltipla, ou então se quiser apostar seco, fizer as apostas separadas aí, também fiquem à vontade, se cadastrem lá na MrJack.bet, que é o nosso patrocinador, e façam aí suas apostas. De antemão é isso, pessoal, muito obrigado novamente, espero estar aqui com vocês de volta logo logo e até mais.